Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para nós, para estudarmos juntos a Palavra de Deus, para vermos os seus propósitos na história em relação à Igreja e em relação a Israel. Nesta série de programas estamos estudando sobre esta nação, sobre o que precisamos saber sobre Israel e nos posicionar diante desta nação. No programa de hoje, conversaremos sobre o antissemitismo na história de Israel. Vamos ver o porquê, como do ponto de vista de Deus é vista toda esta perseguição na história de Israel. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que na história de Israel sempre houve momentos de perseguição, mas não uma perseguição como das outras nações, apenas lutas, apenas guerras, apenas conquista de terras, apenas lutas de etnias, mas uma perseguição assim para destruir a nação, uma tentativa de desarraigar Israel do mapa, de tirá-lo de circulação. Nós vamos ver que Israel enfrentou esse antissemitismo, essa perseguição nas cruzadas na Idade Média, na Inquisição, com a Igreja Católica Romana e mesmo na Reforma Protestante havia uma perseguição aos judeus. Nós vemos que cristãos, não cristãos verdadeiros, mas cristãos erroneamente guiados pela teologia da substituição, como se Deus abandonasse Israel e agora Deus vai tratar com a igreja, como se Deus descartasse Israel e agora o Israel de Deus e a igreja. Sim, a igreja faz parte do Israel de Deus. Sim, a igreja está dentro do reino de uma forma muito maravilhosa, mas Deus não abandonou o seu povo. Claro que a questão de salvação é para os que creem, judeus e gentios. O caminho é o mesmo, a porta é estreita, o caminho é Jesus, mas Deus não abandonou o seu povo na história. Nós vemos que a história nos conta como sinagogas foram queimadas, livros judaicos queimados, foram expulsos das suas terras, seus bens foram confiscados, aconteceram os pogroms ali na Rússia, ali na Europa, que principalmente as igrejas ortodoxas orientais, nos dias de festa, como na Quinta-feira Santa, queimavam, raptavam e matavam os judeus, chamando-os de os assassinos de Cristo. Na verdade, não foram os judeus que mataram Jesus. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Os judeus o entregaram para ser crucificado, mas nós sabemos que a assinatura, a crucificação do Senhor foi por ordem de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. E em última análise, Jesus foi morto na cruz por minha causa, por sua causa, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados. Não são os judeus os culpados, não são os romanos os culpados. Os culpados são todos os homens, porque todos pecaram. Mas vamos ver aqui, no nosso século houve a perseguição nazista, houve ali o Holocausto, Auschwitz, os campos de concentração, a morte de 6 milhões de judeus, sendo que 500 mil deles eram crianças inocentes. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, como Deus explica esta perseguição aos judeus. Eu quero ler com você todo o capítulo 20 de Ezequiel, do verso 1 ao 44. E aqui na simples leitura deste capítulo, nós vamos percebendo por que Israel foi perseguido.
Por que Israel sofreu tanto? Porque os judeus sofreram e continuam sofrendo e ainda sofrerão tanto. Vamos ver? O texto começa dizendo assim: no 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Este que está falando é o profeta Ezequiel. Ezequiel está no exílio na Babilônia e ele disse que naquela data certa, no 5º mês do 7º ano do exílio da Babilônia, vieram os judeus, vieram os principais, os anciãos, e se sentaram diante dele. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Eles estão agora diante do profeta Ezequiel, querendo saber o porquê tudo aquilo estava acontecendo. Mas eles vieram buscar a palavra de Deus não para receber a palavra, porque isso aconteceu com o profeta Jeremias. Jeremias trouxe a palavra de Deus, explicou a palavra de Deus, mostrou o caminho que eles deviam seguir, mas eles não obedeceram, eles não seguiram, eles não quiseram a vontade de Deus. Rejeitaram a palavra do profeta Jeremias. E com Ezequiel, ali eles estão consultando a Deus, mas também eles estão com seus próprios pensamentos, não querendo absolutamente que o Senhor reine, que o Senhor fale, mas ali estão. E o texto continua: faze-lhes saber as abominações de seus pais e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. O profeta então começa a trazer para o povo toda a história de Israel. E ele diz: naquele dia eu levantei a minha mão e jurei à casa de Israel. Jurei e dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Deus se apresentou, Deus se revelou, Deus mostrou quem Ele era, Deus deu a sua presença ao seu povo ali no Egito e ali no deserto. Mas o Senhor vai trazer aqui para o seu povo o que aconteceu naquele tempo. Faze-lhes saber as abominações de seus pais, não é? Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que eles tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Deus disse: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de chuva, uma terra abençoada. E realmente, quando você vai a Israel e você vai principalmente para a região norte, você vai para Galileia, você vai ali, passa pelo Vale de Jezreel ou Vale de Saron, é lindo demais ver aquelas plantações, ver aquele vale todo florescendo, uma terra fértil, uma terra abençoada. E até o sul, a Judéia, ali se produz a oliveira, as romeiras e as figueiras, romãs, figos e azeitonas. Ali na região da Judéia, onde é mais seco, onde é mais deserto. A própria oliveira chega a ser nativa. A gente viaja por horas, passando por aquelas rodovias, tendo oliveiras à direita, à esquerda e muitas oliveiras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito.
Deus, então, aqui está trazendo para o seu povo um entendimento histórico da sua situação. Eu fiz uma aliança com vocês. Eu disse que seria o Deus de vocês. Eu disse que caminharia com vocês. Eu cumpri a minha parte em todo este tempo. Mas Israel seguiu após ídolos. Seguiu, não abandonou os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. O Senhor disse que ele haveria de derramar o seu furor sobre o seu povo. O Senhor haveria de fazer isso. E ele diz, e o que eu fiz foi por amor do meu nome. Porque o nome de Deus é santo. Deus é santo. E Deus chamou Israel para ser uma nação santa, uma nação separada das outras nações, uma nação que amasse o Senhor, uma nação que servisse ao Senhor. E Deus disse, olha, a minha ira que eu derramei sobre o meu povo foi para que o meu nome não fosse profanado diante das nações. E continua o texto dizendo, tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Nós sabemos que os judeus receberam a lei, receberam este sinal do sábado, esta aliança com Deus, mas quem santifica o homem é Deus. Não é o sábado, não é a lei, mas é Deus quem santifica. E Deus nos santifica através da sua presença conosco, da sua presença em nós. Mas o povo estava apenas seguindo ritualmente. E o Senhor disse, eu lhes dei os meus estatutos. Falei com eles que se eles cumprissem os estatutos, eles viveriam. Continua o texto dizendo, mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. O Senhor disse aqui que o seu povo não obedeceu, rejeitou os mandamentos, não andou nos estatutos e profanou o que Deus havia escolhido. Foi o caminho de Israel. Há um momento na história de Jeremias em que ele diz a palavra do Senhor, o meu povo me fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Duas maldades. Deixaram o Senhor e a outra maldade, procuraram outros caminhos. Outros caminhos. Cisternas, não a cisterna que dá em água, mas cisterna apenas um buraco para reter a água da chuva. E esse buraco não consegue reter por muito tempo e a água fica contaminada. Deus é água viva, é a fonte que flui, que jorra, é a água que vem da pedra, é água pura, cristalina, límpida, água da vida. Mas o seu povo deixou o Senhor. E quando se deixa o Senhor, quando se sai da proteção do Senhor, se fica exposto aos demônios, se fica exposto ao pecado, se fica exposto para a perdição. Olha, as pessoas que se dizem ateias, materialistas, que não creem em Deus, não creem na Bíblia, elas vão crer em qualquer coisa. Vão acreditar no feitiço, no bruxo, nas pirâmides, nas coisas esotéricas, em duendes, vão acreditar em qualquer coisa. Continuando o nosso texto. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir,
O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a que emana leite e mel, coroa de todas as terras. Deus então disse, olha, porque vocês desobedeceram, vocês não vão entrar. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram. E eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. A bondade de Deus. Deus podia ter destruído aquele povo, mas Ele não o fez, por amor do seu próprio nome. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus viu que os pais eram rebeldes, os pais estavam naquele caminho de dura cerviz, de teimosia, e Deus então fala à nova geração, aos filhos, e diz o texto, mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, antes profanaram os meus sábados. O Senhor está dizendo aqui que o seu povo não quis atender a sua voz, que o seu povo não obedeceu, então receberam a consequência do seu pecado. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. E diz aqui, mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Deus ia derramar o seu furor, mas ele disse, eu detive a minha mão. É aquele filho rebelde, desobediente, que é corrigido, que é ensinado, mas persiste em fazer as coisas erradas. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-lo pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo que abre a madre para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Deus então viu o seu povo se prostituindo com aqueles ídolos, entregando seus filhos, sacrificando sacrifícios humanos. Deus viu o seu povo fazer as espécies mais terríveis de rituais satânicos, abandonando o Senhor. Deixando o Senhor, deixando a vida e trazendo sobre si consequências. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Como Deus se entristeceu com o seu povo. Onde eles tinham uma árvore, onde tinha uma montanha, assim como as nações ao redor. Assim como eles faziam sacrifícios a demônios, a Astarote, a Baal, aqueles postes ídolos, assim o povo de Israel estava indo atrás de deuses estranhos, de deuses alheios. E o texto continua dizendo,
Eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? Olha o que Deus diz: porventura me consultaríeis ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos? Vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Isso o Senhor estava dizendo ao seu povo lá na Babilônia, mas isso continua sendo uma realidade até hoje. Porventura me consultareis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo às árvores e às pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. É a promessa do Senhor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra das suas moradas, eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo isso que Deus está falando foi acontecendo na história. Tudo isto. Quanto a vós outros, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, cada um sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque eles queriam os ídolos e o Deus de Israel também. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. O Senhor está dizendo, lá em Jerusalém. O Senhor estava dizendo ao povo que estava ali na Babilônia, que porque eles abandonaram o Senhor, porque estavam seguindo a ídolos, o Senhor os abandonaria, mas por causa do seu nome ele haveria de congregá-los novamente, trazê-los de volta à sua terra. Historicamente, isso aconteceu quando o povo voltou da Babilônia, 70 anos depois que haviam sido levados para o cativeiro. Mas nos nossos dias, 2000 anos depois de Jerusalém ser destruída, também o povo voltou para a sua terra. E o Senhor disse, agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. E sereis santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der a entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Isso aconteceu nos nossos dias. Não só quando Deus trouxe o povo de volta à terra, depois do cativeiro da Babilônia, mas 2000 anos depois, quando Deus traz congregados de todas as nações da terra, o seu povo, o povo de Israel, de volta à sua terra. É Deus falando e termina o texto, o Senhor dizendo assim, ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome,
não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. O Senhor está dizendo aqui que a consequência do pecado, a consequência de Israel ter ido para outros deuses, para outros ídolos, ter abandonado o Senhor, eles deixaram a proteção. E a consequência, Deus disse, vou espalhar vocês. E nesse espalhar, nessa diáspora, haveria, como ele disse, o furor, haveria o derramar da sua ira, haveria perseguição, haveria muita tristeza, muito escárnio, haveria muito sofrimento para a nação de Israel. O sofrimento aqui ligado exatamente à desobediência. Mas Deus é bondoso, seu nome é grande, Deus é fiel e Ele traz para o seu povo esta oportunidade tão linda de conhecê-lo de perto, de poder amá-lo e saber que junto ao Senhor nós temos o nosso Deus. Israel tem Deus como o seu pastor e nada haverá de faltar. O antissemitismo na história aconteceu por causa da desobediência e de se ir após outros deuses, abandonando o Senhor. Bem, nós vamos orar, quero orar por você, mas antes eu tenho uma dica para você que nos assiste. Bem, muitas roupas que usamos aqui no nosso programa são da nossa parceria com a loja Tune. E nesta semana esta loja está com uma liquidação de inverno, então não perca. Bem, nós queremos orar. Gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e orasse conosco. Vamos orar. Senhor, eis aqui cada pessoa que nos assiste, cada coração que agora curva a sua fronte, que agora se coloca diante de Ti com o coração quebrantado. Atende a sua oração, traz a salvação para aqueles que Te buscam. Ó Deus, quantos do Teu povo andando após outros deuses, fazendo coisas tão erradas, mas que hoje reconhecem que Jesus de Nazaré, que Jesus é o Cristo, o Messias do Deus vivo, e se rendem a Ti. Recebe-os, escreve seus nomes no livro da vida e dê-lhes certeza de salvação. Abençoe cada família, cada lar, derrama sobre cada um o Teu favor, Tua alegria, Tua paz, Tua salvação, Tua doce presença. Cura os enfermos, Senhor, liberta os cativos e em cada lar haja a Tua bênção e a resposta das orações, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.